Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus poder retornar a esta casa, encontrar alguns amigos, né? Meus amigos pastores, pastor Eudo, pastor Rony, pastor James. Eu não vi Jorge não estou vendo ele aqui, né? E meu amigo, grande amigo Jânio, né? Muito obrigado pelo convite. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. De suma importância, irmãos, nós estarmos reunidos nesse pensamento. Família e oração. Uma geração em que não quer mais ter filhos, agora são os pais de pets. Onde alguns países, crianças com 10 anos já se assumem bissexuais. Por exemplo, o Canadá, o próprio governo está financiando, entre outros, né, a eutanásia. Então, a criança, ela, se quer se assumir bissexual, ela tem todo o apoio, tanto de alguns pais como do governo. Hoje, o que impede o muro de contenção para que esse avanço maligno cresça mais rápido é a igreja, é a palavra de Deus. Por isso, é importante nós estarmos pensando sobre família, sobre oração. E em especial hoje nós vamos pensar sobre o papel do homem, o papel do pai, o sistema patriarcal. E eu escolhi, não é, o Senhor me orientou a ler com os irmãos e a pensar um pouco sobre Jó. No capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Repitam comigo o finalzinho do versículo 5, depois do ponto. 1, 2, 3. Assim o fazia Jó continuamente. Querido Deus, o Senhor pode convencer todas as coisas e todos os corações. Está aqui o teu povo reunido, meu Deus, em teu nome, pensando sobre família. Vivemos nos dias maus, vivemos, meu Deus, aí a expectativa, e todos os dias clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, meu Deus, que o Senhor inunde cada coração aqui presente, para continuarmos perseverando, batalhando, remando contra a maré desse sistema maligno, Senhor, e que influenciemos através dos nossos papéis, como homem, como mulher e como filhos. Que o Senhor me capacite, meu Deus, a falar somente aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu peguei algumas definições aqui sobre o patriarcado. Elas dizem o seguinte: sistema social segundo os quais os homens estão no centro, como chefes de família, na vida social e política, na transmissão de valores patrimoniais pelo lado paterno. Tipo familiar caracterizado pela preponderância do pai sobre todos os demais membros da tribo.
dignidade ou funções do patriarca, do chefe de família, da pessoa que, por ser mais velho, deve ser respeitado e obedecido. O patriarcado bíblico, irmãos, ele tem sido combatido, e um dos pontos que combatem mais isso é o feminismo. Você vê que os filmes, os vídeos, as novelas, o ano passado culminou no filme da Barbie, em que pessoas estavam vibrando ao assistir o filme da Barbie, que combatia esse patriarcado. O feminismo vem assolando cada vez mais, e as pessoas, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, estão dizendo amém, estão balançando a cabeça e concordando. Daí, porque tanta destruição, porque tantos divórcios, porque tantos filhos rebeldes, onde o homem não assume o seu papel como patriarca, a mulher não assume o seu papel como auxiliadora, como adjuntora, como aquela que contribui nessa organização, nesse sistema familiar que o próprio Deus, o Deus nosso, criou desde o princípio. E até, irmãos, muitos de nós, dentro de nossas igrejas, estão sendo fisgados por esse sistema maligno. Por isso que eu repito, a importância de estarmos orando, estarmos refletindo, estarmos pensando sobre família. Mas é suficiente? Não é suficiente. Os líderes, os pastores têm feito o seu papel, fazendo com que as pessoas pensem. Mas se você depender somente dos cultos, você vai se dar mal. Porque o texto diz que Jó fazia isso continuamente. Então, se você sai dessa porta e amanhã volta à sua vida normal e esquece tudo aquilo que tem sido dito, sido ensinado, sido falado pelo Espírito Santo, você acaba esquecendo, acaba sendo fisgado, e você vai se deixar levar por esse sistema maligno, e às vezes você vai ensinar até o teu filho algo que a Bíblia não ensina e não autorizou. Até Moisés, até a lei, quem assumia, quem fazia o sacerdócio era o pai. O pai tinha toda a autoridade, tinha um valor muito importante, porque ele educava, ele disciplinava, ele provia, ele encorajava. E eu faço até essa pergunta hoje à noite. Eu sei que muitos dos irmãos aqui são filhos, e têm os pais ainda vivos. Qual o valor que você tem dado ao seu pai ainda vivo? Qual a importância dos ensinamentos do seu pai na sua vida cotidiana? Qual o amor que você tem tido? Porque muitas vezes nós somos pegos assim de pessoas que fazem as suas honras, as suas honrarias somente lá no momento do caixão, no momento da sepultura. E dizem quanto ele era bom, quanto ele era, não é, agradável, mas durante uma vida inteira não expressaram isso no seu coração ou com suas práticas. Quem honra o pai e a mãe, segundo a Bíblia, a promessa é que vida longa. Então tenha isso em seu coração, honre seu pai e sua mãe enquanto eles são vivos, enquanto há tempo, enquanto há a oportunidade. Porque eu acredito, irmãos, que a missão mais nobre e ao mesmo tempo mais árdua que Deus confiou aos homens é a paternidade. O Espírito Santo, ele falava em meu coração para eu ter 6 filhos, só que ele não convenceu a minha esposa. Nós só tivemos 3. O meu desejo era, ter vários filhos, ter a mesa farta, e quando tivesse os netos, a gente pensar, a gente conversar. Mas, ao mesmo tempo, essa confiança que Deus deu aos homens é uma coisa muito nobre e, ao mesmo tempo, muito árdua. Porque, às vezes, nós temos pais piedosos e filhos desobedientes. Às vezes, nós temos filhos piedosos e pais desobedientes. Na Bíblia, temos homens de Deus, grandes homens de Deus, que tiveram muitos problemas com seus filhos. E existia no texto em que nós lemos um ciclo de reuniões familiar
que acontecia de uma forma saudável e da qual nós podemos encontrar alguns princípios nesse ciclo familiar em que Jó, como patriarca, como chefe da família, ele conduzia essa família. O primeiro princípio que eu queria pensar com os irmãos é que Jó, ele não tinha predileção por nenhum filho. Jó, ele tratava todos os filhos de igual forma. Porque, irmãos, nós lemos aqui que os seus filhos iam, no versículo 4, às casas um dos outros e faziam banquetes, cada uma por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Ou seja, a inferência no texto dá a ideia aqui que Jó, ele desde cedo, ele conduzia esse ciclo entre os seus filhos, ordenando que eles estivessem sempre em quê? Harmonia, pensando uns nos outros, se confraternizando uns com os outros. E aqui eu posso até imaginar que a cada mês, como eram 10 filhos, poderia ser um mês por filho, então aí a maioria do ano, todos estavam comemorando um aniversário uma vez por mês. E talvez o próprio Jó e a própria esposa comemoravam nos meses que faltavam. É uma inferência. A Bíblia não está dizendo isso. Mas eu quero que os irmãos entendam que havia o quê? Esse ciclo, que havia esse princípio de Jó não escolher, não fazer uma predileção nem com um, nem com outro. Eu sei que existem muitos pais e muitas mães aqui, e muitas vezes nós somos tendenciosos. Eu tenho uma filha com 19 anos, chamada Tainá. Eu tenho outro com 12 anos, chamado Emanuel Rafá. E tenho outro com 7, chamado Petros. 2 estão aqui, Tainá, ela teve que trabalhar até mais tarde. E às vezes, irmãos, eu sou pego assim, displicentemente, querendo agradar mais a um do que ao outro. E louvado seja Deus que o Espírito Santo, ele me puxa a orelha para que eu possa amá-los da mesma forma, de igual por igual. Se eu dou um presente a um, eu tenho que dar o presente aos 2. Se eu dou bom dia a um, eu tenho que dar a todos. Se eu digo que amo a um, eu tenho que dizer que amo aos outros. Por quê? Quando eu leio Gênesis capítulo 37, no versículo 3, Jacó amava mais a José. E isso causou um grande problema dentro da família. Isso causou inveja. Isso causou confusão. Isso foi um tormento em que os irmãos sabem toda a história de José, todos os acontecimentos, Deus estava no controle, mas a predileção causou uma confusão dentro da família. Então, nós pais, vocês mães, amem todos os seus filhos de igual modo. Tratem todos os seus filhos de igual modo. O princípio bíblico é que não pode haver predileção por nenhum filho em especial. Amem conforme o seu coração a todos eles. O segundo princípio que eu encontro aqui na vida de Jó é que o pai, o patriarca, ele sempre vai amar a Deus mais do que qualquer outro filho. Ele nunca pode colocar nem o filho, nem a esposa ou ninguém acima de Deus. Porque se ele está enquadrado nesse sistema patriarcal bíblico, ele sempre vai colocar Deus acima de tudo. Ele vai sempre colocar o nosso Senhor e Salvador acima de filho, acima de esposa, acima de qualquer outra pessoa. O princípio bíblico é absoluto. Amarás a Deus sobre todas as coisas, inclusive dos filhos. Quando eu leio 1 Samuel capítulo 2, eu vou ter outro problema, que Eli não confrontou o pecado dos filhos. Eli passou a mão na cabeça dos filhos e isso causou um problema, e Deus chamou a atenção de Eli. Porque estava acontecendo coisas que desagradavam a Deus. Deus levanta o profeta, vai até Eli, expõe toda a celeuma, toda a problemática, porque Eli estava passando a mão na cabeça dos filhos. Outro princípio que eu encontro na vida de Jó
é que ele liderava a sua casa, ele exercia o papel de líder. E aqui eu quero frisar bem, irmãos, que quando o homem não exerce o seu papel dentro de casa, a tendência é a mulher assumir o papel. E isso vai causar confusão, isso vai causar problema. O homem, quando não exerce o seu papel fundamental como chefe de família, isso causa um desastre dentro da família. Jó, ele tinha essa preocupação, porque Jó, ele era um homem de Deus, ele é um homem espiritual, não sou eu que digo, o próprio texto sagrado diz, eu vou ler 2 versículos para provar isso. Primeiro, o autor de Jó, que é o autor desconhecido, ele afirma que Jó, ele era esse homem de Deus. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O outro versículo é o versículo 7, que o diálogo entre Deus e Satanás diz: então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste os meus servos Jó? A afirmação de Deus agora: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tanto o autor, o escritor, como o próprio Deus estão afirmando que Jó era um homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal. Quando eu olho para esse texto, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque lá no finalzinho Jó diz: eu só ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Se esse homem íntegro, reto e temente a Deus está dizendo que só ouvia falar, e lá no finalzinho diz: agora sim os meus olhos, Jó está dizendo, agora sim a minha experiência contigo, ela se aprofundou. Então eu digo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso ser mais santo, porque eu preciso me consagrar mais, porque eu preciso exercer o meu papel como chefe de família, como patriarca, cada vez melhor para a glória dele e para o louvor dele. Jó, ele, além de amar mais a Deus, ele liderava a sua casa, porque hoje nós vivemos, irmãos, uma geração chamada cada um faz o que quer. Quando não existe liderança paterna, todo mundo vai fazer o que quer dentro de casa. A mulher preocupada em proporcionar um banquete na hora da alimentação, não há comando dentro de casa, então um dos filhos pega o prato, vai para frente da televisão, o outro vai para o celular, e cada um come em como quiser e no local que quiser. O chefe de família, ele organiza, ele administra, ele tem prazer em convidar toda a família, todos os seus filhos, principalmente onde nós vivemos num mundo ativista, primeiro e exclusivamente na hora da alimentação, na hora da refeição: meus filhos, vamos sentar para comer, vamos orar, vamos agradecer, vamos lembrar do nosso supridor, do nosso providenciador, daquele que nos deu condições de termos o que comer. E isso vai gerando uma expectativa, isso vai disciplinando os seus filhos, para que quando eles tiverem filhos, façam da mesma forma. Mas se não houver comando, e do jeito que está a geração hoje, faça o que quer, da forma que quer, a família vai ser um desastre. O princípio bíblico é que Jó era um patriarca e ele comandava, ele administrava, ele de fato exercia o seu papel como chefe de casa e como chefe da família. Uma vez Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Se vocês quiserem adorar outros deuses, se vocês quiserem se distanciar de Deus, mas ele assume o papel de patriarca e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O princípio, nós homens, é de assumirmos esse papel e liderar a nossa família, liderar a nossa casa. Não transfira o seu papel para a sua esposa, não transfira o seu papel para ninguém, mas assuma o seu papel como homem de Deus, íntegro, temente, reto e que se desvia do mal. Quarto princípio. O patriarca, ele disciplina os filhos. Não podemos, irmãos, ter filhos mimados. Nós não podemos ter filhos que façam o que querem, realizem o que desejem, pensem no que querem e digam: eu vou fazer e ponto final. Não se preocupe que quando você estiver disciplinando o seu filho e ele for chorando para o quarto, ele não vai morrer. Ele não vai, perder a sua vida. Ele não vai estragar, pelo contrário, ele vai estar lembrando o porquê foi disciplinado, o porquê está recebendo aquela disciplina. Uma vez eu escutei uma frase que dizia o seguinte: alguém precisa envergar o cipó enquanto ele está verde. Porque se nós deixarmos os nossos filhos sem disciplina, os meus agora estão verdinhos ainda, estão crescendo, estão sendo influenciados na escola, estão sendo influenciados na rua, estão sendo influenciados por todos os lados. O muro de contenção é a igreja. Eles escutam a palavra na hora do culto, eles escutam a palavra na salinha das crianças, eles escutam a palavra de mim como pai, da mãe, da minha esposa, mas todos os dias ele está sendo bombardeado a fazer o que bem entender. Eu tenho certeza que você já viu no mercado, numa loja que você vai, filho gritando com o pai, filha gritando com a mãe, dando ordens, estabelecendo e invertendo os valores. A filha agora é que comanda a mãe, o filho agora é que comanda o pai. Jó, ele era um homem de Deus, ele disciplinava os filhos, e alguém, irmãos, que quer assumir esse patriarcado bíblico, ele precisa disciplinar o seu filho quando o seu filho precisar de disciplina. Escute bem o que eu vou dizer. Não encubra pecado de filho. Não passe a mão na cabeça de pecado de filho. Chama, disciplina, exorta, conforta, mostra o erro e diga: vai ser assim e assim. É desse jeito, é dessa forma, é como eu disser. Pai, pode? Pode. Mãe, pode? Pode. Eu devo, pai? Deve. Não deve. Pai, eu vou ou não vou? E você, como o chefe de família, com a sua auxiliadora, você vai trilhando, traçando essa direção, essa jornada de seu filho que está crescendo, 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 e os dias são breves, os dias são rápidos. Como eu disse, a minha primogênita está com 19 anos, já está na faculdade. Já já vai casar, já já vai ter os seus filhos. E a gente se preocupa dia após dia, mas ela tem que dizer, ela tem que fazer aquilo que a gente orienta, aquilo que a gente ilumina, aquilo que a gente esclarece. Jó, ele disciplinava os seus filhos como chefe da família, porque ele era um homem piedoso, e assim ele fazia com que aquelas muitas festas se tornassem cada vez mais ocasião de quê? Observar de uma forma religiosa e cerimonial nas suas purificações. O texto sagrado, ele diz o seguinte, versículo 5: decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos. A festa se passou, Jó reunia todos os seus filhos,
E o texto diz: e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos. Sabe o que esse pai estava fazendo aqui? Ele queria ter certeza de que se algum dos seus filhos tivesse pecado, esse pecado seria expiado e não haveria nenhum empecilho de alguma inadequação, não é, espiritual, para que impedisse das orações e os sacrifícios de Jó chegar até Deus. Muitas vezes a gente se pega orando, botando a mão na cabeça dos filhos, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Não nos deixa cair em tentação. Na escola, na faculdade, no meio da rua, Jó se preocupava com que nenhum dos seus filhos viesse a amaldiçoar Deus secretamente. Ele já se preocupava, depois de todas as festas e reuniões ocorriam: vamos nos reunir, vamos orar, vamos ver se erramos em algum ponto, vamos estar aqui, não é, espiando, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos limitados. Vamos pedir perdão a Deus, porque ele considerava, irmãos, que o bem-estar da família não era só o dinheiro. Jó era um homem riquíssimo, mas ele é muito mais rico espiritualmente, e a preocupação do bem-estar da família de Jó era principalmente o espiritual. Quantas vezes você tem orado com a sua família? Quantas vezes você tem parado para refletir, para pensar como foi o dia de vocês, como foi a escola? Não se deixe, irmãos, influenciar pelo ativismo. Não dê desculpas porque você está cansado, porque você não tem tempo, porque você está exausto. É melhor nós estarmos exaustos fisicamente, mas revigorados espiritualmente, porque lá na frente, irmãos, o preço vai ser muito alto a ser pago. Discipline os seus filhos, ame os seus filhos, lidere a sua casa, comande a sua casa, governe a sua casa. Não deixe a televisão, não deixe o celular fazer isso, não deixe ninguém fazer isso. Tome as rédeas, você pai, você chefe de família, tome as rédeas da sua casa, porque você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem-aventurado, e isso agrada a Deus. O autor de Jó nos diz que Jó era próspero, era temente a Deus. E na nossa cabeça pode vir o questionamento: como homem temente a Deus, como homem próspero, como homem reto, como homem rico, está passando por isso que ele está passando? Se ele era temente, por que perdeu todos os seus filhos? Se ele era reto, por que perdeu todos os seus bens? Se ele era íntegro, por que agora está passando por uma situação a qual ninguém nunca passou e ninguém nunca passará, semelhante ao que Jó passou? Talvez você tenha chegado aqui esta noite dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não aguento mais a situação em que eu estou passando. Nós, irmãos, crentes, selados com o Espírito Santo, regenerados, se você tem convicção que o Espírito Santo habita em você, você não pode viver de explicações. Você tem que viver por fé e por promessa. Amém? Por fé e por promessa. Porque quando nós perguntamos: por que eu estou passando por isso? A gente se coloca numa posição superior, como se Deus tivesse que dar explicação por aquilo que eu estou passando. E eu queria dizer que Deus não tem que dar explicação a nada, nem a mim nem a você, porque Ele é Deus. Então, não pergunte o porquê, diga: o que eu posso aprender com essa situação que eu estou passando? Como eu posso crescer por essa condição que eu estou vivendo hoje? Como eu posso melhorar o meu caráter? Como eu posso crescer na graça e no conhecimento? Jó era um homem muito rico,
E eu vou repetir, a maior riqueza dele não era material, era a espiritual, porque ele era um chefe de família, porque ele era um patriarca. A prosperidade, irmãos, ela sempre arrasta a sua própria ameaça. Eu entendi que é muito difícil, lendo a Bíblia, um rico herdar o reino dos céus, porque o próprio Jesus diz isso. Mas eu entendi que através de Jó, Jó provou que é melhor ser um crente rico do que ser um crente pobre. Porque há esse equívoco em nosso meio de que todo mundo, todos os cristãos têm que ser pobres. Não, Jó era um homem rico, mas ele mostrou que também era espiritual. Ele não teve nenhuma dificuldade para administrar os seus recursos, para manusear o dinheiro. Porque, irmãos, o dinheiro ela também pode ser uma fonte de serviço no reino de Deus. O problema é, a quem eu amo? Eu amo a minha família, eu amo a Deus, ou eu amo ao dinheiro? O problema está no amor ao dinheiro. O sacerdote da família, ele precisa ter esse princípio em seu coração, de não ter predileção, de amar a Deus acima de todas as coisas, não aos seus filhos, não à sua esposa, não o seu dinheiro, não o seu emprego, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Ele precisa comandar, ele tem que ter a ousadia de governar, de liderar a sua casa e não transferir esse papel para ninguém. Fazendo assim, a Bíblia promete que você vai ter problema, mas que Deus vai estar lhe orientando, está ao seu lado, lhe ajudando. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. E quando ele foi, ele disse: eu vou enviar outro igual a mim. O Espírito Santo está para nos orientar. Amém, queridos? Por nós mesmos, nós vamos meter a cara na parede, nos decepcionar. Mas o papel de cada um de nós está revelado. Não espere um anjo descer do céu ou um raio, como o de domingo passado, que eu fui olhar para a janela e disse: será que Jesus está voltando ou foi um trovão mesmo? Não espere que algo miraculoso aconteça para você despertar e dizer: eu vou assumir o meu papel. Não, a Bíblia já revela o seu papel. Homem, você é o chefe da sua casa. Esse é o princípio. Mulher, você vai ajudar o seu esposo, o seu marido, a administrar, a comandar a sua casa. E assim vocês serão uma família bem-sucedida, uma família bem-aventurada, que vai glorificar a Deus também nas dificuldades, também nas angústias, também nas decepções, mas as alegrias, as recompensas e os regozijos também estarão permeando a tua família e a tua vida. A história de Jó, irmãos, é posta aqui dentro de um período patriarcal. Quando o chefe da família era o sacerdote, Jó assumiu esse compromisso, assumiu a sua posição, e o versículo 5 que já lemos esclarece tudo isso aí. Eu estava pensando e lembrando dos árabes. Os árabes também são descendentes de Abraão. E quando você conversa com um deles, ou quando você faz um estudo sobre eles têm os mesmos princípios de ser chefes de família, de conduzirem, de serem patriarcas. A diferença está só na doutrina, no Deus que eles creem, no profeta que eles creem, mas o princípio de governar a família é o mesmo, porque eles também são descendentes de Abraão. Satanás, irmãos, ele achava que homens dotados de riqueza, e ele achava que Jó, privado de seus bens materiais e de sua família, Jó ia se tornar um amaldiçoador de Deus. Mas ele foi desmascarado, porque o diabo estava observando Jó, esse grande homem de Deus, mas ele mostrou que mesmo o autor e que mesmo o próprio Deus dizendo que um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não está isento
das influências de Satanás, ou das tentativas de Satanás. Se ele fez isso com Jó, se ele tentou o próprio Jesus, quanto mais a mim e a você. Então, todos os dias, bata no seu peito e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ensina a ser um pai de família melhor. Me ensina a ser um filho melhor. Me ensina a ser uma esposa melhor. Me ensina a cada dia estar glorificando ao Teu nome, porque o mundo jaz o maligno e Satanás está aí, rodeando e rodeando. O pai de valor não é simplesmente aquele que cria os seus filhos só na biologia, só no sangue, mas é aquele que cria os seus filhos nos princípios da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus nos ajude, porque os dias são difíceis, mas também eles são maravilhosos, porque a família é projeto de Deus. O pai exercendo o seu papel, a mãe exercendo o seu, e os filhos da mesma forma, nós podemos louvar, glorificar e dizendo: a minha família já é do Senhor, pertence a Deus.